Tananana, estamos ao vivo. Não, mentira, não estamos ao vivo, nós estamos gravando hoje. Tá? Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Quadro Livre. Eu e o professor Maurício Quitete. Fala aí, Maurício. Eu e o professor Rafael Barreto. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, conversando um pouquinho sobre educação, falando com professores, pessoas que estão ligadas à educação. Influenciadores digitais. Influenciadores, porque hoje o professor tem que ter uma segunda opção. Não dá para ficar... Nós estamos na nossa segunda opção. Isso aqui virou nossa segunda opção. Aquela pergunta, você só dá aula? Professor, você só dá aula? Só. Porque a gente não precisa mais do que isso. Não, na realidade, eu vivo de renda. Que isso. Eu tô entrando no papo de coach ultimamente. Paulo Guedes. Vamos parar com esse negócio da aula, vamos viver de renda, porque é assim. Tá bom. Mas enfim. Pessoal, olha só, sejam bem-vindos aí para esse episódio. Hoje nós estamos trazendo uma pessoa que foge um pouco do nosso papo tradicional, que é principalmente ligado ao ensino médio, até o ensino fundamental 2, a gente já tem aquele know-how que a gente conversa. Hoje nós estamos trazendo uma professora do ensino infantil. Cara, vou te ser sincero, é um papo que eu preciso ter, porque, cara, se chega lá em cima, passou por ela. Verdade. Então a gente tem que descobrir onde é que está chegando esse erro. Todos passamos. Então hoje nós vamos receber a professora Clara França, professora, pedagoga, influenciadora digital e há 3 anos trabalhando aí nas escolas aqui da nossa cidade, né? E o mais importante, eu vou iniciar isso aqui sem brincadeira. Hoje nós vamos recebê-la e a minha pergunta é: você que é professor do ensino infantil, sua legging já tá lavada? E aí, porque segunda-feira você trabalha. Porque choveu, né? E aí, Clara, choveu, tudo bem? Não secou a leg aí. Gente, tudo bem? Ó, é um prazer estar aqui, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite do Maurício, de estar aqui no podcast. E a minha leg não está lavada, porque hoje estamos gravando sexta-feira. E choveu. Como nós estamos gravando na sexta... Mas professor prevenido vale por 2, né? Quantas legzinhas ele no armário, mais ou menos? 5. 5? Todas pretas pra não ficar suja. Todas pretas, tem que manter um padrão. Muito bom, padrão. Não, mas tem que ser uma pra cada dia, porque, cara, professor do ensino infantil vai sujar. Vai sujar. Vai ter a criança que vai pegar o potinho de tinta guache e vai jogar na calça dela. Verdade. E tem umas tintas também dúvida. Que agarram, né? E depois não consegue lavar, né? Massinha. Ih, massinha, maravilha, né? A gente tem uma câmera pra posição pra eu tem olhar. essa assim, aqui, ó. Essa aqui você é sua. Essa oi, aqui. Gente, prazer, professora essa aí Clara, é sua. tudo bem? Essa aí é sua, tem a geral, que é essa aqui do meio, então... Fique tranquila. Ah, então tá bom. Como se não houvessem câmeras aqui. E falando em câmeras, não é uma pessoa que ficou famosa no Instagram, no TikTok, sem fazer dancinha, hein? Hoje vamos lá, daqui a pouco a gente fala de educação, mas a gente conheceu pela internet. Sim, e hoje muita gente conhece pela internet. Como é que foi esse negócio de falar um pouquinho de vida de professora na internet? Como é que foi isso? Então, tudo começou por querendo mostrar a minha rotina. Quando eu iniciei na profissão, foi lá em 2022. Nossa, faz tanto tempo. Muito tempo. Eu queria compartilhar como que funcionava, porque tinha muito disso, de rotina de uma técnica de enfermagem. Rotina de... Engaja muito, né? De uma engenheira. E eu não via a rotina de até professora. Rotina de estudante, né? E eu falei, nossa, por que não mostrar minha rotina como professora de educação infantil? E eu comecei pelo TikTok. E é engraçado que lá falam que cresce melhor organicamente, né? Porque a galera tá mais lá e tal. Só que quando eu coloquei no Instagram, foi que bombou. E foi mostrando rotina. Eu cheguei até a vender recursos pedagógicos, é aquilo que você falou, empreendedora, né? Da nossa... Sim, empreendedora. E dava certo, porém eu ainda, muito leiga nessa questão. Então eu vacilava muito, mas assim, tinha pessoas que compravam meus recursos, se interessavam. Só que depois eu fui me descobrindo que eu gostava mesmo de falar da minha realidade. E aí o Prof. Clara nasceu e criou essa personalidade. Porque agora eu sei de fato o que é o Prof. Clara, é falar o ponto de vista do professor. E eu me encontrei, né, nessa parte. Então eu faço vídeos muito de humor, porque o humor chega melhor nas pessoas. Nada humor como, mostrando a sua rotina, os desafios, perrengues. Porque, vamos ser sinceros, se a gente falasse tudo o que acontece na sala de aula, não, do jeito que problema, tem que se a gente falasse
tudo que acontece na sala de aula, a gente teria que colocar os vídeos em outra plataforma, adulta de preferência. Porque só tem, pelo menos no ensino médio, só tem loucura, entendeu? Não, a galera do ensino médio é muito doida. São coisas que fogem à realidade. Aí eu começo assim com humor, aí o pessoal vai se identificando e o perfil foi crescendo. Agora que eu voltei a ser mais recebida no TikTok. Eu estou sendo conhecida lá pelas crianças como professora do TikTok. E tem alguns vídeos, já vi alguns vídeos seus até em tom de crítica, assim, de desabafo, de professor, acho bem bacana, né? Eu vejo muito que tem outro professor muito famoso que faz isso também, que é do humor, que é o Diogo Almeida. Sim. Né? Você tem alguma referência nele, você já trocou uma ideia com ele, lógico que são totalmente distintos, mas eu vejo assim, uma semelhança também nessa parte de tratar com humor uma questão de ser professor, né? De como lidar com a profissão e tudo mais. Ele foi uma inspiração pra você? Sim, uma inspiração. E quando ele me seguiu por um vídeo meu, não sei se vocês chegaram a assistir, que é um vídeo... Eu tava no shopping, do nada, eu falei assim... Tô de férias. Grava aí pra mim, eu fugindo de um aluno. Não tinha aluno nenhum. Aí eu botei meu tava de vestido. Falei, filma aí. Aí o cunhado, você é professora? Um vídeo meu que saiu muito da bolha. Você é professora? Eu falei, não sou professora não. Já viu aquele meme? Senhora, senhora. Sim. Eu imitei, só que na versão professora. Entendi. E a partir desse vídeo, o Diogo me seguiu. E eu falei, nossa, foi notado. Ele é professor de geografia. Inclusive, Diogo, queremos você aqui, hein, Diogo? Em breve... Ué, Diogo, quem sabe, né? Estamos aguardando. Estamos aguardando aí, quem sabe. E aí ele começou a seguir, mas trocou alguma ideia, alguma coisa assim? De vez em quando tem um comentário? Sim, às vezes dá uma interaçãozinha ali. Nada assim de uma conversa muito profunda, mas já... Não é meu brother de trocar uma ideia, vamos lá e tal, mas é um cara... Uma amizade sincera, já percebeu que a galera... É a famosa troca de relação do Instagram, do TikTok. Você curte, comenta tal, porque você é da minha área. Daqui a pouco... É assim que, para pensar. Assim que a gente conheceu muito isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. E a galera que realmente tem influência no mundo digital dá maior moral para todo mundo que tá chegando para conversar e tudo mais, dá maior moral. Foi assim com o Rafael Procopio, foi assim com o Paulo Pereira, o Rodrigo Rodrigues esteve aqui com a gente também. Não, eu falo assim, todo mundo que dessa área de educação, todo mundo que é professor... Se ajuda. Pô, eles receberam... a maioria aceitou de braço aberto, gostou do bate-papo, trocaram ideia com muita tranquilidade. E eu, como criadora de conteúdo, percebo isso. Nós, professores, assim, que criamos conteúdo, somos bem unidos. A gente fortalece muito o trabalho do outro também. Ah, legal. Mas aqui, me diz uma coisa. Já que você foi pro ramo da internet, mas você começou tudo isso por conta de uma coisa presencial, né? Mas você não é formada não foi formada inicialmente em pedagogia. Não. Você é de onde? Vamos lá. Paixão de onde você veio? Quem sou eu? De onde eu vim? Tem que começar assim, porque eu venho de uma família de professores. E minha mãe começou, na verdade, com a minha avó. A minha avó, professora. E daí, né, minha mãe virou professora, minha tia, professora, meu tio, professor de matemática. Tadinho. E eu sempre nesse universo. Só que nada, tipo, me formei no ensino médio, vamos fazer o Enem. E aí, o que é você? Eu ficava parada em casa, minha mãe falando assim, Clara, o que você vai fazer? Eu não sabia, botei uma opção lá, psicologia, e botei serviço social. Pela nota de corte, eu acabei indo pro serviço social. Aí fui. Só que quando chegou no estágio, naquele momento final, né, eu fiz em um CIEP, em frente à minha casa. Uau! E foi quando eu, de fato, percebi que o poder da educação, né, o poder transformador da educação, me apaixonei. O que você viu no CIEP? Que você se apaixonou? Ai, assim, como que eu posso transformar a realidade deles? Por exemplo, lá não tinha nenhum tipo de novidade, a gente trabalhava com projetos. A gente tinha que trazer um projeto, foi criado o projeto Dançarte, eu, mais uma estudante, e tinha uma assistente social lá, que eu esqueci o nome que fala, que é supervisora de estágio. E tínhamos que criar um projeto e falamos sobre o bullying. Daí, todo aquele repertório de conversar com os alunos, roda de conversa, trazer música, aquela coisa toda, fugia muito daquela realidade deles. Que era muito de violência, aquela questão toda também de não respeitar e não se reconhecer naquele espaço. E quando a gente trazia aquilo, eu vi o brilho no olhar dos alunos, querendo mais, estavam mais participativos. A questão do bullying melhorou muito na escola. E foi ali que eu pensei, cara, eu posso fazer diferença aqui nesse espaço. E eu amei a educação. Daí, quando eu saí do estágio, fiz uma complementação pedagógica em pedagogia, que é falecida até, porque acho que não tem mais essa complementação pedagógica.
E fiz durante um ano, só que estava na pandemia naquela época toda, né? Nem sei se pode falar a palavra pandemia. Pode, não tem problema. Pode. Tem algumas palavras que são... Não, fica tranquilo. Vai cair o vídeo? Vai. Vai, mas aí... Mas nós YouTube, passamos como pela vai pandemia. Adoro falar a palavra pandemia. Aí foi nesse momento que me formei. E quando não tinha oportunidade, comecei dando aula particular, online, aquela coisa Início toda. natural de todo professor. E depois que eu consegui uma oportunidade, depois de muito tempo, mandar muito currículo, eu consegui a primeira oportunidade. Mas eu não comecei sendo professora, eu comecei fazendo a faculdade de serviço social. E também, meio que pela influência também dos meus familiares ali, né? Meio que me inspiravam e eu não sabia muito de onde vinha. E o primeiro dia de aula? Não no estágio, quando fala assim, ó, essa aqui é minha turma. Eu acho e aí eu você acho fala que de assim, primeiro e agora? dia- Eu sou professora deles, o que eu vou fazer? Até hoje, às vezes, eu fico olhando assim para os meus alunos, porque eu sou professora de educação infantil. E tamanha responsabilidade, cara. É Crianças. muita responsabilidade. Crianças. Até hoje eu olho e falo, gente, sou professora dessas crianças, um monte de crianças correndo. Eu sou professora dessas crianças. Aí dá um medo, sabe? Porque você é responsável por elas. E é minha primeira vez... Horrível. Deu tudo errado. Deu tudo errado. E eu falo assim que o professor tem que ter alguns certos anticorpos, né? A primeira coisa que acontece é a primeira implicância de mãe com o professor. Nossa, E tem teve muito. Tem a minha muito, primeira tem vez muito. como professora. Eu lembro até hoje, quando fui chamada na coordenação e falaram, Clara, a mãe de fulano de tal representando a mãe, as outras mães no grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp. Administradora do grupo. Isabel, por favor, acaba com esse grupo de WhatsApp dos pais. Falou assim, Clara, elas não gostaram, acharam você sem carisma. Meu Assim Deus mesmo, você do fala, céu. sem Nossa, no primeiro carisma. dia, isso? É, a Primeiro dia, coordenadora não, no é super finalzinho. legal, né? Final do- Super bacana. Caraca! Super empática, Aí né? eu falei, aí falaram assim, claro, você não demonstra muito a questão do, como que falou? De afeto. amor pelos alunos. E descascando o bico, eu falei, gente, tá, foi o meu primeiro baque, assim. Eu sabia que eu tinha errado em muitas coisas, mas, gente, eu sabia que o que não faltou ali foi afeto, foi amor e foi dedicação. Mas, assim, a minha primeira vez como professora foi marcada por um trauma gigantesco. E eu acredito que até o Prof. Clara surgiu através disso. Porque a gente engole tanto sapo, foi que me motivou também para criar conteúdo. Não, preciso falar. Só que eu não vou falar assim jogando, não. Vou falar agora com um toque de humor. A gente fala na classe, né? Professor, sabe como é que é? Então não foi fácil, porque eu errei muitas coisas. Trabalhar com educação infantil exige muito, porque são crianças. Tem aquela responsabilidade. Os pais, né, vocês são Mais pais, complicados do que as crianças, muitas vezes. Certamente. e querem que eles cheguem na escola bem, voltem bem, então não pode ter um arranhão. Isso. Mas aí a gente vai conversar sobre como é ser, de fato, professor de educação infantil, porque tem muita coisa que eu também quero poder falar, sabe? Eu quero agora. Não, eu imagino. Eu falo muito isso. Meu filho é uma criança maravilhosa, de 2 anos. Nossa, entendeu? ele é maravilhoso mesmo. Qual o nome dele? Bento. Bento. Eu tenho 2, né? O Figuraça. Bento e o Dom. Aí o Bento já tá na creche. Quando ele chega, teve um dia que ele chegou na escola, aí chegou da escola, a minha esposa pegou a agenda, olhou lá e falou assim, seu filho hoje bateu nos amiguinhos, seu filho pegou o biscoito do osso, jogou no chão e pisou em cima. Meu Eu Deus falei, do céu. Jesus, que criança foi? Porque foi uma, lá é outra. Ele Não é se transforma. possível. Mas eu acho que também Não é ele, de né? certa forma. Eu falo muito isso. Eu acho que eu falo primeiro. Cara, eu sou professor, eu mando meu filho pra creche, eu não posso ser o cara que vai apontar o dedo. Não pode. Eu sou professor, cara. Eu vou chegar lá e vou falar assim, tia, eu entendo. Eu sei. Ele não é que você fácil tá não, tia. passando. Ele não é fácil. Porque tem todo um contexto, gente. Exato. E outra coisa, vamos ser sinceros, você não está tomando, você não é uma babá, você não está tomando conta de uma criança, tá tomando de várias. E querendo ou não, você não tem como estar 100% do tempo de mãozinha dada com eles. Tem que ter uma empatia, gente. Se você vê uma professora de educação infantil com várias crianças, sozinha na sala, sem auxiliar, sem mediadora, tem que ter empatia, pelo amor de Eu Deus. não, eu Aquela choro. coisa toda sozinha. Eu choro porque eu acho que é uma loucura. Tá doido? Eu vou te ser verdadeiro. Eu já dei aula para ensino fundamental 1. Menos que isso maravilha, cara. é impossível. Pra Na um dia- minha visão, cara... Mas é legal, a experiência é Eu lembro legal. que eu dei aula de... Tio, ensino tio, fundamental. tio. O tal do tio, pra mim era tranquilo porque eu era muito novo, mas crianças muito pequenas. Então, querendo ou não, é uma realidade. Hoje, os marmanjos me chamando de tio, eu falo, meu filho, não sou irmão de
ninguém, não, da sua família, não. Mas é uma realidade muito diferente. Como você falou, eu acho que a empatia que a gente tem que ter com o professor. Por quê? Porque eu acho que na nossa sociedade o professor ele é muito cobrado. Certo? E eu faço questão, toda vez que eu vejo uma coisa legal, a primeira coisa eu falo, cara, ó, professor, parabéns, foi muito bom. Porque nós, não só a gente... Estimular, né? Não, mas a nossa sociedade é acostumada só a apontar o dedo e falar, ó, você fez errado. E nós, professores, infelizmente, estamos acostumados a escutar muito isso. Pô, você tá errado, não é assim que tem que fazer. Ou isso aqui que você fez tá errado. Então eu faço questão, pô, parabéns, cara, ficou muito bom. Esses dias eu lembro de ter conversado com uma pessoa que trabalha comigo, falei, cara, ó, tá de parabéns, trabalho muito bom que você tá fazendo. E aí eu falei exatamente isso, quando a gente discute e eu falo que você tá errado, eu falo porque eu quero melhorar, mas eu tenho que te reconhecer que você tá certo. E raramente recebemos elogios, de fato. Exatamente. É muito raro, mas cobrança mesmo. Não, eu particularmente, ensino infantil, eu admiro, vou te ser verdadeiro. Você talvez fácil, vocês... Eu fiquei muito preocupado quando ela começou a falar que fez Enem. Eu não fiz Enem. Não tinha Enem na minha época. Não tinha SISU. Tá? Mas, assim, você está entrando agora, é uma realidade diferente. Você é bem mais nova do que a gente. Mas, assim, quando você vê hoje, qual é o grande desafio da sua sala de aula? Hoje você está lá na sala de aula, tem seus 8, 10, não sei quantos alunos. Qual é a coisa que você fala assim, cara, isso daqui eu não posso deixar, não posso dar mole com isso? Comer massinha, com certeza. Certamente, isso é bem perigoso. Eu vou falar assim, afetividade, a questão da emocional também. Por quê? Quando os pais, eles geralmente, não os pais, mas a sociedade em geral, olha para a criança e apenas diz assim, é criança. Criança não sente isso, criança não entende isso, criança não sabe fazer isso, criança é criança. Só que é na infância que ela aprende muita coisa. Então, hoje, na sala de aula, a gente tem recebido muitas crianças que não têm autonomia. A questão de emoções, não sabe o que está sentindo, não sabe definir o que sente, chora muito e não sabe o porquê, é muito insegura, mexe com questão até de autoestima. E isso mexe muito com a questão de aprendizagem. Para você aprender, você precisa estar confiante. Você precisa ter uma autonomia. Hoje, as crianças, não, minha mãe faz isso para mim, minha mãe guarda isso para mim, na minha sala não tem mais isso, não. Guarda, arruma suas coisas. Você trabalha com crianças de qual idade? 4 a 5 anos. Já Sua professora, sua mãe era professora do ensino infantil também? Sim, por 12 anos. 12 anos. Então, ela me ensinou muita coisa. Até hoje, né? Ela deve ter te usado de cobaia. Os relatórios de desenvolvimento infantil que eu tenho que fazer, escrever de cada aluno. E outro mundo também, né? Porque você imagina a época que ela trabalhou para hoje, se colocar ela numa sala de aula, ela passa mal. A mesma coisa se você fosse colocado na sala de aula dela. Em uma sala de aula sozinha, hoje não é nem com o permitido mesmo por lei. livro que eu. E eu falei, gente, o livro que eu tenho é difícil, tem que picotar coisa, tirar coisa. Imagine ela fazendo isso com 28 anos. Muito diferente, mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. E aí, quando surge aquela situação do Instagram, qual foi o vídeo que você publicou que você falou assim, nossa, esse aqui foi o que mais me deu engajamento, que mais apareceram seguidores? Teve esse aí que você falou do professor que o Diogo mas o que começou mesmo foi não foi dancinha, né, Clara? Não, pelo amor de Deus. O vídeo que saiu da bolha, o primeiro foi... O professor tem essa mania de educação infantil, né? Juntar cacareco. Sim. Catar um papelão na rua, sempre pegar a caixa de ovo, pegar e guardar, rolinho de papel higiênico. Então eu fiz um vídeo assim, falando que eu estava separando o material. Nossa, o vídeo foi muito bem, parou em páginas gigantes de pedagogia e foi entrando seguidor. E eu falei, caraca, foi também que eu fui conseguindo meio que... engajar. Descobrir a personalidade do meu perfil. O humor vai dar certo. Foi o primeiro vídeo assim que... E é muito isso, então o professor faz muito isso. Assim, de cara, de aproveitar, eu vejo muito isso. E tudo mais. Eu não sou de família de professores. Eu tenho uma tia ou outra que são professores, mas a referente professor mais próximo de mim é meu irmão. Mas meu irmão é professor de física. Mas como que eu acho incrível
A criatividade, Eu acho incrível quando você chega, às vezes, com um troço que você não tem a menor ideia. Eu fiquei adorado, eu fiquei encantado quando chegou lá em casa. Eu vi nas fotos, na escola do meu filho, uma caixa de ovo, aí cada uma daqueles montinhos pintado com uma cor e com um palitinho da cor. Eu achei genial, porque ele começa a identificar o palitinho da cor no local da cor. Aí o que eu fiz? Eu fiz um igual em casa. Pra ele. E ele, cara, e como ele adorou. Eu penso o seguinte, brinquedo caro não presta. A criança, às brinquedo vezes, caro é pra mim, não pra ele. E a criança vai gostar, às vezes, dessa caixa de papelão, de entrar na caixa de papelão, de desmontar a caixa de papelão, fazer colagem. Eu imagino que é aquela coisa, eles brincam com as coisas mais simples do mundo. Pô, tem criança que recebe um presente super caro, brinca com a caixa. Brinca com a caixa. É igual gato. Igual gato. Igualzinho, você vai comprar uma caminha pra eles não querem, que é a caixa de papelão. E criança é assim, é muito simples. Eles gostam dessas coisas assim, de explorar a criatividade. Ao ar livre, aquele bosque, então, que tem na escola, que eu trabalho na escola. Tem um bosque muito legal na escola, verdade? Não, e eu acho que isso é uma coisa que falta muito. É a experiência. Isso. O sentir. Eu acho que hoje em dia a nossa sociedade está muito. Pai trabalha, mãe trabalha, que infelizmente é uma realidade de muitos de nós. Né? O pai trabalha, a mãe trabalha, a criança vai para a creche muito cedo às vezes, e aí lá eles começam a desenvolver. Mas muitas vezes também é aquela criança, como você falou, com muito medo, até aquilo ali se soltar. E eu acho que a contribuição da família é importante. Eu acho que isso é um desafio que você enfrenta, não é não? Sim. Porque você deve receber alunos que já são totalmente independentes e que fazem tudo. Que acham, né, é isso que é difícil em sala de aula, gente. É a diferença, né? A questão da pluralidade é importante, é óbvio, mas para o professor, a gente não aprende na faculdade. Como gerir pessoas, como não entender tem, né? como funciona, chegar e fazer não uma aula dar aula. Certo. O que falar, qual é o tom de voz que você tem que falar, como chegar nos pais, falar com os pais. Como não ficar sem voz na sexta-feira. Como não ficar sem voz na sexta-feira é importante. Poderia ter essa matéria 1, 2, 3. Pô, fala não. Já ficou sem voz, cara? Quando tava dando aula ali, a voz sumiu? Não, eu já sentia dor na garganta. Mas assim, a gente evita gritar. Na educação infantil, a gente não pode ficar... Lógico. Menino! Não pode ficar... É verdade, mas você sabe... tem um taco de beisebol atrás da porta dizendo assim, eu nunca obediência. Fui gritar, mas se eu dou muita aula, eu fico sem voz. Aí é o tom de voz, na verdade, Sim. que tem que procurar um fonoaudiólogo, alguma coisa pra consertar. O que me salva muito são as aulas especializadas. E queria mandar um beijo pro professor de inglês, de educação física, que não pode faltar. Salvam, né? De música, porque atende música muito. Também, né? É aquela aula que fica no meio do caminho ali, a que professora sai alivia. água e ao né? banheiro, porque a gente quase não vai ao banheiro. É verdade, né? O professor quase não vai ao banheiro. Eu vi esses dias um cara fez no Instagram. Top 5 doenças de professores. Aí uma das doenças ele botou que era infecção urinária, porque de tanto segurar. Inclusive, eu estou com infecção urinária. Eu estou falando sério. Vou fazer meu segundo exame. Mas você já pegou doença de aluno? Sempre. Gripezinha, sempre. Né? Eles espiam na gente, né? Espiam lá, encostam na gente. Tia, tchá. Na minha cara, obrigada, meu amor. Eu não posso falar nada. Eu, quando tinha uns 22 anos, já trabalhando, já devia ter uns 5, 6 anos de magistério, eu peguei catapora, mano. Caraca, meu Deus. Eu falo assim, cara, eu tinha que ter pego aquilo. Eu tinha que ter pegado aquilo lá novo, porque que doença horrorosa. Geralmente a gente pega criança, né? Nem sempre. Pois é. Aí um amigo nosso foi visitar, Vinícius foi lá me visitar, pegou. Também, não satisfeito em estar eu penso da seguinte maneira, eu tô passando por esse perrengue, eu preciso de alguém para me acompanhar. Penso dessa lógica. Amigo tá ali pra isso. Exatamente. Mas aqui, me diz uma coisa, no seu dia a dia, vamos fugindo um pouco da rede social, dentro da sua sala de aula aí, qual é a parte que você mais gosta? Mas eu não estou falando do sentimento. O que você faz de forma concreta ali com as crianças que você mais gosta? Que eu mais gosto de contar história, de brincar com eles assim. Eu sou meio louca, né? Eu puxo as crianças pro parquinho e por mais que tenha uns brinquedos lá, eu gosto de brincar com coisas da imaginação. Certo. Tem uma brincadeira de um jacaré que é grande. Um grande jacaré. Que ninguém vê, obviamente, só a gente. E aí eu falo, vamos ter que ir nessa floresta, encontrar esse jacaré. Aí eu finjo que eu abro uma mala bem grande, não tem mala nenhuma, tudo na imaginação. Eu começo a perguntar, o que você vai levar para chegar até esse jacaré? A criança começa a inventar. A criança fala, vou levar chiclete, nada a ver, mas eu deixa, bota. Imaginação ali, uma corda, eu começo.
Aí eu fecho a mochila e boto nas costas e a gente vai brincando. E eu fui criando na minha cabeça vários circuitos. Ah, vamos navegar. Aí começa a navegar. Imagina que tá navegando. Rolar, a gente começa a rolar junto. E eu viro criança também. Eu adoro essas brincadeiras. Entendi. Porque eu tô ali com eles, eu vejo também que cria aquela conexão. Sim. E fica na cabeça. E você tá mexendo ali com a criatividade também, né? Daquele aluno. Querendo ou não, ele tá sendo instigado a criar alguma coisa nova, mesmo que às vezes não faça muito sentido, mas para ele, né, para cognição dele, para o desenvolvimento dele. E para mim a parte mais assim que eu mais gosto, essa parte da brincadeira, a parte lúdica, assim, do lúdico para mim. Então. Qual foi o dia que aconteceu uma coisa mais inusitada assim em sala de aula? Você falou assim, não estava esperando isso. Sim, porque como sou professora de educação infantil, as crianças, elas são bem curiosas. Né? Elas são inusitadas por natureza. Então, elas estão em uma fase... Já vai sair. Uma fasezinha, 4, 5 anos, estão muito assim, curiosas em relação até ao próprio corpo. Cheguei até a partilhar com o Maurício. Do nada, minha aluna chega bem apreensiva, assim, olhando para mim, bem assustada. Falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela demorou para vir até mim. Eu, tá bom, respeitando o tempo dela, ela veio... Eu posso contar uma coisa, mas no seu ouvido. Segredo. Tá. Já tô esperando alguma besteira. Aí, abaixei, ela botou assim meu cabelo assim pra cá e falou, tia, a minha mãe, ela tem cabelo na xeleca. Olha, foi uma descoberta. Aí ela olhou assim, esperando a minha reação, e eu fiz naturalidade, tipo, tá. O que falar depois, né? Então tá bom. Ela só queria falar isso, só queria desabafar isso. E foi, sentou no lugar dela e depois voltou a brincar. Ela só queria ver contar aquilo que ela descobriu, né? E é muito engraçado porque as crianças, elas têm essa questão, né, de curiosidade, de querer saber. E quando ela vê uma coisa, ela quer perguntar para o adulto, ela quer contar e quer relatar aquilo. Então, eu estou em uma fase muito gostosa, né? De 4 a 5 anos, eles falam a beça, gente. Falam muito, mas falam. Não, e o que vem na cabeça também, eles não têm filtro ainda, ainda, E ali, no momento de rodinha, tem que ficar escutando todo mundo. Parece uma sessão de terapia. Todo mundo vai falando. Cada um de uma vez, por favor. Ela começa. E vai aparecendo várias situações, várias coisas. No online, você chegou a trabalhar também no online na época ou não? Não. Só no presencial mesmo? Trabalhei de máscara, aquela situação maravilhosa. Graças a Deus passou, né? E os eventos da escola infantil? Eu acho você verdadeiro, que eu acho a coisa mais desafiadora. Porque vou te contar um lado que você não conhece meu. Quando eu, há um tempo atrás, eu trabalhava em uma escola aqui na nossa cidade, que eu fiz um evento, eu fiz um projeto, e era um projeto de aulas tematizadas, voltadas para vestibular. E aí fazia. Tem que voltar isso aí, Rafael. Pô, tem que voltar. Não sei, vamos pensar, é uma realidade. Talvez a gente volte online com isso. Mas legal. Era um projeto que eu fazia aulas interdisciplinares e todas tematizadas. Então, por exemplo, a gente conseguiu fazer um aulão no cinema dos 80 anos do Batman. Top. Ou seja, aí tinha o Batman, tinha o Coringa, tinha Duas Caras, tinha todos os personagens do Batman, eram os professores. E o legal é que os professores compravam a ideia e faziam isso. Só que a gente fazia, obviamente, muito assim também, né, a gente fazia uma aula toda contextualizada, com questão de vestibular. Tinha conteúdo. Não era meramente uma brincadeira, era realmente uma aula. E era uma exigência. Também, né? Nós fizemos aula do Harry Potter, Star Wars. Fizemos uma aula sobre tirinhas de jornal, Agar e Mafalda, né, que eram tirinhas bem tradicionais. Então, assim, esses eventos eu gosto muito. Só que, cara, é uma loucura. Eu lembro de um evento no cinema, professor Ricardo, meu ex-chefe. Finíssima. Vai ser meu chefe eternamente. Mas, cara, o primeiro aulão que nós fizemos no cinema, a gente levando material lá, véspera de Enem e tal, não sei o quê. O shopping fechou, a gente precisava, cara, de parar carro lá fora, jogar tudo por cima do muro e vambora. Tem que levar logo pra ficar pronto pra amanhã. E, caraca, mal perrengue. No fim das contas, dá tudo certo. Dá tudo certo. E fica legal pra caramba. Mas evento de escola infantil... É babado. É algo que é fora da realidade. Daqui a pouco a gente vai até brincar com isso um pouquinho. Mas me diz aqui, qual é o que... Primeiro, qual você mais gosta? Ai, gente, você tá falando de evento? Tô lembrando da cantada de Natal que vai ter agora no final. Eu vou ter que ensaiar. Cantada de Natal. Fazer um teatro, gente. Vou fazer um teatro. Isso, né? Apresentação pros pais, né? Aí o Joãozinho, que é a árvore... Ele resolve dançar no meio da apresentação. É maravilha. Entendeu? O outro, que é o principal, chora e sai correndo. O TNT que ela vai ter que cortar ainda. O EVA que tem que fazer as coisas. Gente,
sou muito julgada por isso, tá? Porque eu sou professora de educação infantil, mas eu não gosto dessas coisas. Ah, você não é do Aí TNT. o pessoal, que é mais tradicional, fala, mas professor de educação infantil tem que fazer essas coisas. Só que assim, eu não sou muito fã de fazer, porque eu faço o quê? Feio, mal feito, cortado. E dá trabalho pra caramba. Já cortou EVA? É muito ruim, gente, cortar certinho. E assim, falando de evento, o que começa dando mais trabalho pra gente é o Dia das Mães. É verdade, né? Ensaiar com aquelas músicas, sempre as mesmas músicas, né? Vamos ser sinceros. É. Pode puxar um Sempre a repertório mesma coisa. igual. Mas as mães amam, tem que ter, claro. Mas assim, ensaiar a criança e pegar a coreografia. Aí todo dia tem que estar lá ensaiando. Aí tem criança que, eu não quero fazer mais. Tia, mas você tem que obrigatório. ir, por favor. Dança, por favor. Na nossa época é vale ponto? Vale ponto, tia. Mas no Eles nem Educação Infantil perguntam não isso, tem né? de Eles nem ponto, perguntam não tem isso. nada disso. É. Aí tem que motivar, porque ficam com vontade. Eu gosto muito da festa junina. Acho, assim, a festa mais legal do ano, eu acho a festa junina. Tem comida eu boa. gosto muito. Não só por Legal, comer, cara. mas eu gostava muito de dançar a festa junina. Eu legal. achava uma parada muito legal. É animado, é diferente. Dá uma trabalheira também pro professor, né? Que o professor acaba ajudando ali na festa e tudo mais, mas é muito legal, vale muito a pena a festa junina, né? Certamente. Vamos fazer aquele desafio, aquela brincadeira legal? Ó, vamos Falta fazer uma brincadeira, então. legal aqui. Ai, tô Mas, de boa, vamos ver o que você... Qual evento da escola você mais gosta? Nenhum, obrigada. Nenhum? Poxa vida. Vamos lá, mas só pode responder e não pode gaguejar. Vamos lá, Dia das Mães ou Dia do Índio? Dia das Mães, gente, não pode falar mais dia do É, índio, dia não. do É dia de índio, povos, né, povos rapaz? indígenas. Povos, não. Para com isso. Mas para. Olha o cancelamento. Ai, pô, se a FUNAI ainda é Fundação Nacional do tá certo, Índio, é um absurdo. É verdade. Mas aqui, Dia das Mães Concordo. ou Dia dos Povos Indígenas ou Povos Originários? Professor de Geografia, sacanagem, eu não podia estar falando isso mesmo não, né? Não, pode. Pode sim. Dia das Mães ou Dia dos Povos Indígenas? Douglas deixou. Dia das Mães, porque é mais aquele clássico, né? Que acalenta o coração, as mães choram. Dia das Mães. Vídeo no Instagram. Dia do Cabelo Maluco ou Páscoa? Dia do cabelo maluco é sensacional. Porque qual mais eu Quantos memes, odeio? hein? Não, que você mais gosta. É mais legal, mais divertido. Qual é o outro Páscoa, então, né? Páscoa. Vai ser Páscoa, por favor. Páscoa. Natal ou Carnaval? Natal, que tá chegando no final Natal, do... é. Natal. Da graça. Feira de Ciências ou Dia do Livro? Ai, gente. Feira de Ciências, vai. Feira de Ciências. Dia das Mães ou Páscoa? Páscoa. Páscoa. Porque eu ganho chocolate. Entendi. Os pais me dão Final chocolate. Feira de Ciências ou Natal? Natal. Natal. Natal ou Páscoa? Natal. Natal. Natal, Então Natal é o vitorioso. Natal, é. Vencedor Então Natal. é um evento que você gosta, então. É, porque tá aproximando das férias. Aí. Mas dá trabalho pra caramba, Dá muito né? trabalho. Então, é a primeira vez que eu vou fazer essa questão da cantata. É cantata de Natal que fala, É né? cantata. Cantata, né? Cantada, não. Não é nem cantada, não, é Porque cantata. cantada iria influenciar os relacionamentos, entendeu? Aí não daria certo. Imagina a criancinha chegando lá e passando a cantada no outro. Não, é porque Ia dar pro- Aí eu a quero tia ser convidada a de tia novo. ensinou a dar uma É. cantada. Eu quero ser Exatamente. convidada de novo para contar o meu relato da primeira vez que eu fiz cantada de Natal com os alunos. Vai ser Aí, no ó. teatro. Pode tá? ficar- Eu vou pode contar ter os certeza, bastidores do queremos teatro, segurar. tá bom? Queremos. Vai ser um episódio sobre isso. Não, Vídeo hoje especial fim de ano. hoje eu e Rafael, nós estamos numa sintonia tão grande que a gente ia fazer a mesma pergunta, né? A gente conversou antes, a gente pensou exatamente na mesma pergunta. E eu tinha separado, porque ele fez essa brincadeira no último podcast, eu achei sensacional. Eu tinha separado uma aqui também, pra ele fazer. Ele falou assim, eu já separei. Eu vou fazer outra aqui com você, mas é bem rapidinho essa aqui. Tá. TNT ou calça leg? Calça legging. Calça leg ou mãe que manda presente? Ai, mãe que manda presente. Dá pra superar isso? Mãe, Eu gosto de ser olha mimada, só como- vovô. Olha só como dá. Mãe que manda presente ou feriado? Ai, na boa, aí, Feriado. aí é cruel, pô. Feriado. Pra fechar, feriado ou feriado emendado? Verdade, Não tem como, né? Feriado ou semana com 4 dias úteis? Poxa, é muito bom, né? Aí se fosse de coisa ruim também, poderia botar o sábado letivo, né? Sábado letivo... Pô, não, eu penso o seguinte, que esses eventos dão muito trabalho, mas o bom é que eu sempre falo assim, ninguém sabe o que é exatamente que vai acontecer. Então o que aconteceu tá certo. Foi Era o que você aquilo. falou, no final acaba dando certo. É um No final dá alívio tudo certo. tão grande. Parece que tudo conspira assim, vai dar certo e vai. E dá Foi. mesmo, né? A gente fica Tem, muito feliz. tem
algo superior ali que ajuda os professores. Não tem? Deus. Deus. Tem, lógico que Porque tem. o coisa ruim já fez a gente ser professor. E parou. Mas já passando nossa, como falo, purgatório aqui, já. já. Não, com certeza. Mas aqui com nossos alunos a gente paga bastante, muitos dos nossos pecados, né? E material que você leva, assim, geralmente, é uma mochilinha, cabe tudo na mochilinha, tem que levar uma Aquela bolsa bolsa adicional. que vem com seu nome escrito professora. Carrega o que ali? Aquela bolsa falando, a bolsa... Azul? Que eu vi uma bolsa azul. É praticamente aquela bolsa do pessoal, né? Que vai lá para 25 de março lá em São Paulo. É São Paulo que é 25 de março? Acho que é. Lá em São Paulo, 25 de março, carregar sacoleiro, produto para vender, é quase a bolsa dela. Hoje eu estou diminuindo isso, porque eu não quero ficar com dores na coluna, porque eu vou de bicicleta. Já pegou um armáriozinho na escola? Não, tipo assim, deixo muita coisa lá. E levo o básico. Levo meu corpo, minha alma. Igual o Suzano Vieira, né? Faço uma oração e vou minha bolsinha nas costas só. Só o básico. Minhas canetas tem que ter, porque eu não posso deixar na sala, né? Que eu divido turma. Aí o pessoal gosta... O pessoal tem a curiosidade com minhas canetas, gente. O pessoal adora roubar a caneta, né? Teve uma vez... Professor Matheus de História. Não. Estão sumidas algumas canetas. Eu não sei quem pode ter levado. As minhas, eu faço o seguinte, eu boto ali meu nome... tenho também, né, não furtarás, que eu acho importante. E tem meu número de telefone, caso eu tenha perdido. E aí, uma vez, eu tinha dado por falta de uma caneta preta minha. E eu tenho muito... Eu tinha, né? Eu não tenho, aliás, ela está sendo usada ainda. Eu falei assim, pô, essa caneta preta, eu gosto muito dessa caneta preta. Foi uma das primeiras minhas. E eu lembrei que eu tinha emprestado para um professor no mestrado. E o professor não me devolveu. Aí eu estava no local que eu emprestei e falei assim, vou tentar ir na sala para ver se eu encontro. Tava tendo aula de um professor que eu nunca vi na minha vida. Com a minha caneta. Audácia. Audácia. Aí eu fui lá, bati na porta. Licença, professor. Dá uma olhadinha, essa caneta aí tá com qual nome aí? Você foi corajoso. Maurício Quitete. Sou eu, é minha. Licença. Peguei e levei embora. É isso aí, mas o pessoal gosta de mexer nas coisas. Gente. Vou usar mais meus carimbos, então. Que eu tenho dá briga, não dá? Do nada aparece um carimbo aleatório jogado num guardanapo, carimbo sei lá onde, uma folha. Quem tá usando os meus carimbos? Pelo amor de Deus, uma curiosidade que tem com o material da gente. Aquele palitinho de churrasco também, o professor adora, né? Aquele conjunto de palitinho de churrasco. Não, a gente é muito humilde, né? A gente gosta de aquela coisa humilde. Cara, eu fiz falando em... A gente tava falando caixa de ovo. Muita humildade. Cara, rolinho de papel higiênico. Mas, cara, eles vi professor pra deixar o professor feliz é tão simples, tanto né? de rolinho. Cara, eu juro, no dia que derem o rolinho do papel toalha, ela para de trabalhar. Que ela vai viver para aquele rolinho. Vai fazer várias coisas. Dá para fazer muita coisa. Nem as crianças adoram. Por mais simples que seja, eu peguei para dar aula no 6º ano. E aula de substituição. Eu falei assim, cara, dá para trabalhar, tava dando polígonos. Dá para trabalhar para montar polígonos com jujubinha e aquele palitinho de churrasco que eu tava falando. Cara, eles amaram. E é um negócio tão baratinho, tão simplesinho assim, que eles... Aí eles comeram jujuba aberta depois. A primeira pergunta que eles fizeram, né? Professor, pode comer jujuba depois? Tem que ter o momento de satisfação. Mas eu posso fazer uma pergunta para vocês? Lógico. Pode. Vocês eram bons alunos, né? Você se importa de não responder? Não, Zé. Porque quando vocês falaram da minha história e eu me tornei professora, eu lembrei do meu contexto. Que eu sempre fui uma péssima aluna. Opa! Eu não era uma boa aluna. O que é uma péssima aluna? Assim, não era péssima, mas assim, eu tinha muita dificuldade. Lembre-se que ela é da atual geração, porque ela não é tão próxima da... Eu acho que ela é mais próxima da geração atual, que são nossos alunos, do que da gente. É verdade. Entendeu? Desculpa, você tá com quantos anos hoje? Eu tenho 28. 28? Até que não. Não, é 28. Tá bem no meio termo, tá difícil de determinar o que é. Mas explica melhor isso aí. Por que você acha que você não era Porque assim, tão eu boa sou professora, assim? eu já até fiz vídeos falando sobre isso, né? Porque eu me tornei professora, só que eu não era uma boa aluna. Em qual sentido? Eu colava muito. Meu Deus. Eu também. Você é professor de matemática, você é de geografia. Geografia até que eu ia mais ou menos. Mas matemática você dava uma coladinha, Mas né? matemática, geometria, no ensino médio, gente, eu só consegui passar colando. Na cola. E aí, quando eu lembro disso, e hoje me vendo sendo professora... Dá uma vergonha ali, nesse né? contexto todo, sabe? Parece que eu tô, assim, pagando os meus pecados também. Porque eu não era tão boa assim. Cheguei a dar uns trabalhinhos. Parece que tá voltando pra mim, sabe? Tipo assim, ó, aqui, voltou pra você. A estudante, claro, fazia muita bagunça ou era mais quietinha?
Eu era mais quieta, mas assim, já saí... Mais já me cínicazinha expulsaram. também. Na verdade, ela tem cara de ser o cérebro da operação. Eu acho. Ela colocava a Vamos fazer isso galera assim, pra assim, fazer... assim. Não, peraí, vamos ver com Clara antes que ela... Não, ou então ela ia falar assim, gente, vamos fazer assim, 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 todo mundo ia, ela Mas ficava. assim, é que eu disfarçava bem. Disfarçava, vou falar sonsa, né? Porque assim, eu usava óculos. Geralmente o pessoal fala assim, quem usa óculos é nerd. Esse estereótipo que o pessoal coloca. Então era conhecido como quietinho, inteligente, mal sabiam, né? Então eu ficava ali naquela coisa meio disfarçada. Mas eu perguntei isso pra vocês porque assim, quando vejo que eu tô como professora agora, mas eu antigamente como aluno não era muito boa. Eu acho assim que eu não era muito acima da média, não. Eu era um aluno ali mediano, sempre passei tranquilo, sim. Mas tinha minha dificuldade, assim, hora ou outra, algumas matérias, por exemplo, química até hoje, tenho muita dificuldade em química. Mas eu era um bom aluno ali, não dava trabalho, não. Não era de fazer bagunça ou de sair tirando nota vermelha, um monte de coisa também. Nunca fui desse gênero, não. Rafael também eu acho que era... Eu comi meleca. Eu era totalmente errado. Na realidade, eu penso o seguinte... Nossa época... Poxa, nossa diferença de idade é grande. Rafael tá toda hora querendo ensinar que ele é velho. Quantos anos você tem? Fala quantos anos você tem, Rafael. Então, mas o que é aquela questão. Eu não sei o que foi o Enem. Eu não fiz Enem como aluno. Eu acho que assim, a distância talvez da sua idade para a minha seja uma. Da sua para a próxima é um abismo. E quando essa galera chegar na sua idade, tiver uma nova geração ali, vai ser muito maior. Então, assim, eu acho que essas diferenças são muito grandes. Então, por exemplo, eu falo muito assim, meus melhores alunos não são brilhantes como eu já vi muitos alunos antigamente, como eu tinha colegas de escola. Mesmo que eu tenha alunos maravilhosos, tá? Por favor, gente, eu tenho alunos que são excelentes. Mas faz tempo que eu não vejo aquele cara que eu falo assim, esse cara é brilhante. Tem uma galerinha que aparece às vezes. E o que me incomoda é que, tipo assim, alunos medianos da minha época, meus colegas, os colegas mais vagabundos que eu tinha, certo? Mais medianos, mais ou menos, hoje em dia eles não seriam alunos ruins. Entendeu? Eles seriam alunos ruins. Porque antigamente a gente sacaneava a aula, mas a gente estudava. Claro, sempre tem um ou outro que não fazia nada. Sabe o que me dá medo? A galera da bagunça mesmo, que tipo, se soltava bomba, que realmente era terrorista da sala. Sempre tem. Sempre tem, né? Alguns... E eles são médicos hoje em dia. Eu falo assim, meu Deus do céu. E aí, de repente, você passa mal alguma coisa assim, você vai pro hospital, você dá de cara com aquilo. Conheço de algum lugar. Não, eu fico preocupado. Senão, já tô bem, tá tudo bem. Isso é uma discussão que a gente tem hoje em dia. O fazer a medicina meramente por dinheiro. Porque, cara, pra você ser professora ou como qualquer você coisa também, né? Você falou uma coisa que é ser sensacional. Você falou, a primeira coisa que eu tenho que ter é um carinho, é um bom relacionamento com o meu aluno. Querer ali, ter empatia com a situação e poder andar junto. Cara, um aluno que eu via que ele não tinha empatia com ninguém, ele não sabia se relacionar com as pessoas. Vai ser médico? Pode ser um médico brilhante. E eu espero que seja. Tomara que seja, né? Mas é muito difícil você mudar a sua essência. Então, se você é daquele jeito, eu sempre falo assim, meu aluno, cara, procura uma parada que te identifica. Mesmo que você fale assim, procura aquilo que você realmente acha que você realmente quer fazer para a vida toda. E aí depois você vê o que dá para ganhar dinheiro, como que dá para ganhar dinheiro. Hoje em dia, né, as pessoas falam, professor ganha pouco. Eu não penso que o professor ganha pouco. Eu penso que o professor tem grandes oportunidades, e principalmente hoje, com o meio digital, você mesmo fala. Ela já percebeu isso. É uma realidade né? diferente, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, professor ganha pouco, eu acho que o professor não ganha pouco, o professor trabalha demais. Trabalha demais. Se entendeu? Cansa muito. Claro, que em muitas situações a gente vai falar, poderia ganhar mais. Sempre, isso aí. Quem dera se isso nosso de trabalho toda fosse apenas dar aula, né? Exatamente. Tem um texto de Paulo Freire que fala, professora sim, tia não. E, na verdade, a crítica dele não é chamar de tia, é todo esse trabalho que tem por trás. Porque não é só chegar e dar aula, não é só chegar e... vira mãe. Muitas vezes, né? Muitas vezes você eu te digo que você é muito mais mãe para alguns alunos do que a própria mãe. Isso daí é uma realidade. Como é que é essa relação
que você estabelece com pais? É difícil hoje em dia lidar com pai? Porque, por exemplo, eu falo de pai de ensino médio. O pai de ensino médio, muitos deles largam o filho lá. Mas no fundamental, no ensino infantil é diferente, né? É muito presente. No infantil, então, é o que mais prevalece. Tem que Mas é mais mãe, né? Mais mãe. E assim, toda vez eu lembro do meu início, porque eu aprendi a interagir com os pais através dos meus erros. Eu errei muito. Natural. Porque a primeira coisa que eu fiz foi não querer falar com os pais. Tanto é que a crítica que eu recebi foi por não querer ter esse contato com eles. Tipo assim, recebi a criança, mas não queria entregar de novo, porque sabia que ia puxar papo, aquela coisa toda. Só que depois eu fui percebendo que os pais também precisam ter essa questão dessa confiança. É claro que tudo precisa ter um limite, porque hoje em dia é aquela coisa também, né? Eu quero sentir que a professora é como se fosse uma mãe para o meu filho. Tem que mimar, paparicar, o WhatsApp, então é um perigo, porque quer conversar, quer ir além do profissional. Isso acontece muito, eu já não gosto muito disso. Eu sei que as pessoas, elas têm até esse apreço por professor que faz além daquilo que está ali estabelecido como acordo, tipo, profissional. E eu não sou assim, só que eu aprendi. Então, hoje eu comunico melhor com os pais. Antes era péssimo, não queria ter nenhum tipo de comunicação com eles. Mas é de interação, é aquela conversa, porque assim, eu estou trabalhando com criança. Como eu falei, uma responsabilidade enorme. Os pais precisam sentir também o que a professora está fazendo em sala. Então, eu preciso ser cordial, conversar com ele, saber a necessidade também, puxar um papo às vezes porque é necessário também, só que nada que passe além disso. Ficar mandando muita mensagenzinha no WhatsApp. Não, pelo amor de Deus, o que é isso também? Queria saber e eles também arrumam, né, o WhatsApp do professor do nada e tudo mais. Nada, a pessoa mensagem, peguei seu número com não sei o que. Você quem tinha meu número, nem sabia. Exatamente. Isso é verdadeiro. É uma realidade muito diferente da nossa, muito né? Diferente, muito eu vou dizer verdadeiro. Se um pai de aluno me mandar mensagem, eu ignoro. Completamente, ainda bloqueio. É isso que dá gatilho na gente, porque do nada, uma sexta-feira, após um dia do brinquedo, que sem chegar a tocar nesse dia maravilhoso, que é o dia do brinquedo. Esse dia maravilhoso. Eu não lembrava desse dia, não, o dia do brinquedo. Sempre aparece uma mensagenzinha. É verdade, tem um dia certo da semana pra levar brinquedo, não tem isso? Tia, você viu o sapatinho, o salto alto da Barbie? Porque ela veio sem. Meu Deus, talvez o Enzo tenha engolido. Eu tomei uma bronca da tia, da creche. Meu filho ganhou. Eu descobri o melhor brinquedo que existe. É um brinquedinho assim, um bonequinho que eu compro numa loja super baratinho pro meu filho, e ele ama aquilo. Como é muito barato, ele deve ter uns 50. E um dia eu ilustremente chamei um de Bob. É um bonequinho. Ele fala muito desse Bob, né? Aí ele vira Bob, e pulou no sofá. Bob. Só que o boneco se desmonta todo. É cabeça que sai, capacete que sai, braço que sai, perna que sai, tudo sai. Um dia vem na agenda, aí um dia dia de brinquedo, ele leva o bendito do Bob. A tia volta o seguinte recado: por favor, não envie mais esse tipo de brinquedo, pois ele solta peças pequenas e uma colega engoliu a mão de um. Engoliu a mão do Bob. Coisa leve. Já dá pra trabalhar é muito pequena, ali, é muito pequena. A professora... É claro, já dá pra trabalhar a inclusão. Aí eu fiquei assim, tá bom. Eu rezo pra que tenha saído. Entendeu? Mas é um dia bem caótico. E eles mandam qualquer coisa... Tem gente que vai com mala, gente. Mala de com brinquedo, mala de bolsa, brinquedo. sacolas. Meu Deus, é um caos mesmo, porque o que tem de trocação de brinquedo falar do ali... dia do brinquedo, a maioria dos professores concordam que deveria acabar o dia do brinquedo. Ou tipo assim, o brinquedo vai ser da sala agora. Só por entretenimento, entendeu? Porque gera mais conteúdo, entendeu? Eu fui fazer um vídeo assim, aí vem uma querida comentar assim, sempre tem uns haters, né? Eu falei, professor, a maioria vai concordar, sempre tem o que discordar. Graças a Deus tem um hater. Aí falou, querida, você não estuda Valon, não? Ai, meu Deus. Se Valon entrasse na minha sala, meu amor, ele ia fechar a porta na mesma hora. Que guerra é essa? Só beira Valon. O que acontece, gente? Porque o que acontece? Quem é Valon? Porque o que acontece? O dia do brinquedo é muito legal, óbvio. Só que, quando não é estabelecido pela escola umas regrinhas dos brinquedos, tem gente que vai levar o brinquedo que acabou de ganhar, do Dia das Crianças. Ganhei uma bebê reborn novinha, com várias coisinhas, aí leva. A criança vai querer dividir? Não vai. Gera um conflito. É choro. O que eu mais escuto, gente? Tia, fulano me bateu. Tia, fulano não quer ser meu amigo. Tia, fulano não quer me emprestar. Tempo todo assim. A mediação de conflito ali. Aí eu meio que fico pensando assim, a gente que é adulto, tem coisa que não quer dividir. A criança tá levando seu brinquedo favorito,
Ela é obrigada a dividir? Mas também fica colocando também coisa na criança, tipo, você é obrigada a fazer isso. Não é obrigada, não. Então tem que aprender a ensinar sobre respeito. O amigo não quer? Brinca com outra coisa. Tem amigo também que tem criança que não leva nada. Aí fica aquela coisa, criança que leva a mala de brinquedo e o menino que não leva nada. Ela já começa a trabalhar ali propriedade privada também, tudo, né? Vários contextos, dentro da educação infantil. É um mundo por isso gigante, que eu falo, se fosse só pra dar aula, a gente estaria... Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Quem dera se fosse só dar aula. Tem tanto conflito. Quem dera se fosse. E o melhor brinquedo é sempre o que tá na mão do coleguinha, né? Sempre. Nunca é o outro. Vou te contar o melhor brinquedo. Do vizinho é sempre A mais flauta verde, né? doce. A flauta, o brinquedo musical. Por quê? O dia inteiro. Na cabeça do professor. Tocando aquela flauta. Misericórdia. É boneco que dança. E o caranguejo, já foi um caranguejo? O caranguejo é sensacional. Caranguejo maravilhoso, adoro. É o caranguejo que eu Eu trouxe. adoro, E vem mãe, adoro tanto às que eu vezes- sumi com ele lá em casa. Caranguejo fujão, Meu filho Vem não mãe na acha porta, mais. que tio que ele trouxe. É um brinquedo que faz barulho, a gente tem que fingir o robô, né, que canta. Ah, que legal, Não, gente, muito legal. lojas que fabricam brinquedo. Agora eu vou falar para as lojas que... Lojas não, né? Para as fábricas de brinquedo. Você que faz um brinquedo musical e você não coloca o interruptor, você tá de brincadeira com a gente. Porque a gente tropeça naquilo ali e é sempre quando a criança está dormindo. Você já percebeu? Nossa A criança está Senhora. dormindo e o brinquedo não tem um interruptor, cara. Um negócio de centavos ali. E aí começa a tocar a corda da criança. Eu amo aquele cacto que você fala e repete. É o que levam também, gente. Leva o Entendeu? escolhido Levam. do brinquedo, Entendeu? gente. Eu E é sou- sucesso, né? Fazer o quê? Faz Eu lembro barulho, na minha época colorido. tinha um que era o do Gugu. Ele falava sim, não, tal. O guru do Gugu. Você Guru lembra? do Gugu. E aí? Que época é essa? Não era... Eu senti que ia ter essa piada. Eu senti que eu ia mandei escutar esse- essa. Era assim, ó, era o guru do Gugu, era um ursinho, e aí você fazia uma pergunta, ele falava sim, não ou talvez. E aí, Legal, gente. era isso, e bombou, foi um brinquedo muito vendido na época, né? O Gugu tinha muito brinquedo. Era a época que Tanto ainda que era eu lembro permitido fazer do cavalinho, né? propaganda. Que até Exatamente. hoje tem esse cavalinho, né? Que, Cavalinho, qual que era? pular. É do Gugu, será? Cavalinho, esse eu não lembro, não. Coloridinho, que todo mundo pula, um gordinho. Ainda tava na faculdade nessa época. Não é da nossa época, não. Não é da nossa sei se é época, do não. Gugu. Aí falei, tipo, Ô, claro, você vê também, você pode perceber que o pai diz muito sobre o filho, né? Você conhecendo o pai e a mãe, você acaba conhecendo muito mais o filho a partir daquele pai e a mãe. Tem um colega meu que é diretor, né, em uma escola, e teve um aluno dele, depois de muito tempo, que ganhou uma medalha em uma Olimpíada aí famosa. Eu falei, poxa, como que foi? O que você viu de diferente nessa criança que hoje está tendo sucesso assim? Ele, Maurício, esse menino aqui, o pai todos os dias, ele levava na porta da sala, entregava, e na hora da saída ele ia na porta também, buscava. Então ele via ele pelo carinho que ele tinha com a escola, o respeito e tudo mais, que não tinha muito erro, que ia dar certo, né? Você percebe isso também? O que você consegue falar sobre isso? Essa relação, ver pai, ver o filho, o que você consegue sentir nisso aí? vendo a família, quando faz algumas reuniões, que a gente entende muitas coisas que acontecem com o aluno, né? Na realidade dele. Ah, porque fulano é assim. Aí puxa uma conversa com a mãe. Ah, entendi. Entendi, olha como que é. E na educação infantil tem muito isso, porque a gente precisa ter esse contato com a família, fazer reuniões para chamar. E eu percebo muito, você falou dessa questão do pai mais presente, mas o que acontece muito também é a ausência dos pais. A ausência, né? Entrega assim, ó, toma aqui a educação, meu filho é sua responsabilidade, professora. E eu me sinto cuidando de uma criança do zero. E muitos pais não entendem que, na realidade, a educação é uma parceria, né? Sim. E a educação, na prática, ela vem de casa. Eu falo muito isso. Hoje em dia, o maior problema do aluno que chega para você é que o primeiro não que ele recebe é seu, não é do pai. Ai, como que é difícil, né? O primeiro não da criança ser da gente. Porque em casa é tudo sim. Claro, meu gerando filhinho vários é traumas isso, ali, meu vários. filhinho é aquilo. Mas eu acho que é isso mesmo. O primeiro não que ele recebe é seu. E em casa continua não recebendo depois que ele continua recebendo o seu não. E o professor vira o mal. Coisas muito importantes, vocês que têm filhos pequenos. Rotina. Tem Pode fazer o dificuldade, que quer, na hora que quer, acorda, faz o que Não, meu quer, filho recebe na hora que tem quer. rotina certinho. E ter rotina é importantíssimo. Porque sabe que cada coisa tem um horário, lá na sala tem o varalzinho da rotina. Eles visualizarem isso e respeitarem aquilo, mas tem muita criança que não consegue. Não consegue, porque já vem de casa assim e não acha que na escola vai ter que fazer a mesma coisa.
Sabe? Questão, por exemplo, de autonomia. Aprende-se em casa. Verdade. Deixa, porque é muito medo, como eu falei, né? Pega a criança como se fosse assim, só uma criança, não sabe de nada. A criança tem que saber pegar no copo, tem que encher de água. Mas vai cair, vai sujar. Isso é importante. Criança aprende assim, errando, como nós. E os pais têm muito disso. Não, sujou a boca, limpa aqui. Deixa eu botar pra você. Não, deixa que eu pego, não você quebra. Acaba com a criança. Aí vem pra escola, eu sempre falo, né? Criança mole. Como que é a criança mole? Não quer fazer nada, não abre uma porta, não guarda um estojo, não sabe nem onde está o próprio lápis. Por quê? Porque espera do adulto. Imagina crescendo, vai fazer como? E entender também sem marretar às vezes, né? Porque é um ser ali, aí você está entendendo ainda quem é esse ser. Eu lembro que você estava falando que tinha muita dificuldade quando era criança, era péssimo aluno. Eu não acredito nisso, eu acho que ela só, de repente, não... Só enganava. Só enganava ali. Quando eu estava no meu ensino infantil e tudo mais, né, quando eu estudava, eu lembro que eu tinha muita dificuldade em fazer o meu nome, em escrever, né? Literalmente escrever, não estava pegando ainda. E aí teve uma professora, por conta de uma professora, né, no ensino infantil e tudo mais, foi até Maxilene, não sei se você conhece Maxilene. Sim. Ela foi minha professora, e ela percebeu que, na verdade, não é que eu era burro, eu era preguiçoso. Eu simplesmente não estava enxergando, que eu tenho 7 graus de miopia. Mentira, era burro mesmo. Não, sério. E aí foi que ele... Caraca, nossa, sabia. Aí, caramba, então, peraí, não é que ele não tá querendo fazer e tudo mais. Aí eu vejo também a importância do professor, né? Do olhar sensível. Do olhar sensível e tudo mais. E ela, eu sou fã, até hoje, cara, quando eu encontro Maxilene, ela chora, eu fico também com os olhos... Querida. Ela... Porque ela dava aula, ela ensinava ali, ela era muito séria, até hoje, né? Ela é muito séria, mas ela não deixava de amar. Ela não deixava de cuidar, de ter prestar atenção. Peraí, mas por quê disso aqui? Porque ela via que não era uma criança que não estava querendo fazer nada. Peraí, tá com alguma dificuldade, o que será que é? Então... puxando esses detalhes mesmo, você falando da questão da visão, tem aluno que fica assim, ó. Já Opa, que novinho, isso aqui? já assim, e já chega, fala com a mãe, aquela coisa toda, aí vai no médico, essa importância dessa troca também. Mas o que dificulta o nosso trabalho é que nem todo pai aceita. Não aceita. Não aceita. Tem pai que não aceita, impressionante. Não aceita. Não, ele sabe se... seu filho não tá sabendo escrever ainda. Não, ele sabe se em casa ele escreve. Você vai chegar para falar, por exemplo, como eu falei, você ter autonomia. Que, deixa ele no chão sozinho, tem criança que vai no colo até hoje. Não, eu falo assim, eu acho que é uma coisa que... Você falou uma coisa para mim, com criança é essencial. Eu acho que a sua experiência como professora é uma, a experiência nossa como pai é outra. E acredito que daqui a um tempo, quando você tiver filho, vai ser a mesma coisa. E eu falo assim muito com minha esposa. Você falou de rotina. Cara, meu filho tem uma rotina certinha. Não, Rafael, ele acorda. É incrível nisso. Eu deixo de fazer as coisas por conta da rotina do meu filho. Eu falo, não adianta me convidar para sair à noite, eu não vou. E vocês vão ver os frutos disso, porque é muito Porque importante. eu entendo que, eu resolvi ter filho. Se eu resolvi ter filho, cara, vamos ter filho direito. Vamos ter filho direito. Vamos fazer da forma direito. Porque você Mas para pra pensar, gente. cara, é abrir mão da sua vida. Hoje em dia as pessoas estão querendo ter filho de brincadeira. Status, você citou uma coisa muito importante. Porque ter filho não é uma brincadeira. E a gente percebe isso. Casei, qual é a próxima do protocolo? Ter filho, vamos check. E faz o filho, Pra aí tirar entrega as pra fotos, escola. né? Eu falo, é o pai que... Infelizmente tem muito pai que faz escola de depósito. Vai lá, deixa o filho de manhã, volta, pega às 6 da tarde, chega em casa, só briga com ele, porque a criança quer brincar, ele tá cansado, trabalhou o dia todo. Não, por favor, gente, eu não tô recriminando, eu acho que cada Rafael, um com sua realidade, e eu jamais vou condenar um pai que tenha que deixar, porque às vezes é necessidade. Mas na verdade, eu acho que nem o pai faz escola de depósito, eu acho que na verdade também muitas escolas aceitaram ser depósito. Sim. Tem muito isso também. E eu acho que porque é um modelo que a gente está vendo que tem muita coisa errada e precisa ser ajustado. Você, com um olhar de professora, qual que é o seu modelo ideal, assim, que você acha assim, seria tão legal se fosse assim, mas não é. Na realidade, na prática, não é. O que você acha que faz mais diferença? Lógico, tem a família, tem tudo. Quer mas saber de você uma acha? fake news que eu acho? Essa relação família e escola. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Eu acredito que a escola certa tem que ter essa relação. Eu acho que o professor não tem liberdade em nenhuma escola de virar para a família e falar, é isso que está acontecendo. Porque a família está como tudo... primeiro, isso não deveria acontecer. Botou lá no primeiro degrau, mas não é assim. Eu queria muito que existisse, logo no início, assim,
do início do ano letivo, né? Uma reunião para falar sobre coisas importantes, como que funciona a escola, mas principalmente desenvolvimento infantil. Vamos falar de neurociência? O que a criança com 4 anos consegue fazer? Por que não apresentar isso para os pais? Por que não mais reuniões? Por isso eu falo dessa aproximação de escola com família. Porque é importante. A família não sabe, entrega para a escola, acha que... Um dos maiores erros, gente, de educação infantil, alfabetizar na educação infantil. Toquei em um assunto polêmico. Polêmica. Mas é verdade. É uma pré-alfabetização. A criança aprende rasgando, o pessoal fica... Já teve pai que quis brigar comigo, como assim? Atividade muito fácil. Aí eu falei, tá, mas sua filha, ela não tá conseguindo cortar com a tesoura. Aí, por quê? Trabalha com coordenação motora fina. Como que vai segurar no lápis? Não tem força, a mão fica mole. Tem que cortar, picotar, amassar. Isso faz parte da educação infantil. O pessoal não conhece educação infantil, por isso eu falo da escola apresentar. O que é uma educação infantil? Como o professor trabalha aqui? Eu sinto muito falta disso. Neurociência, então, essa parte, a criança de 3 anos consegue fazer o quê? Consegue já andar sozinha, fazer as coisas sozinha. Para os pais despertarem. Gente, acaba comigo ver pai fazendo coisa que a criança já sabe fazer. Aquilo me deixa tanta raiva, tô vontade de falar, olha aqui, tira essa criança do colo, pelo amor de Deus, te levantar, aquele que sabe, ele tem 2 pernas. Aí vai chegar, vai ter atraso, porque não vai conseguir aprender, vai começar a fazer o primeiro nome, vai ficar, não sabe. Aí os pais ficam achando que é o quê? Que tem laudo. Atraso na fala e também. E o laudo tem vezes, se tornado uma muleta. E isso é uma muleta que você está levando até o ensino médio. Né? Só que dá pra gente fazer um episódio de podcast só disso. Fala não. E eu acho que a gente deveria trazer algum especialista nessa área, porque hoje em dia... Vamos lá, hoje em dia cada um tem uma condição, cada um tem uma prova diferente. E a gente começa a pensar, nós professores, nós não somos capacitados para lidar com isso. Culpa a gente a beça, né? Nós não somos os culpados. Mas isso é uma coisa. E esse acompanhar é a questão. Você falou, tem que ter uma reunião. Pode ter certeza, meu maior problema é esse. Não é ter a reunião, é o pai ir. Sim, os interesses, né? O horário, né? Tudo é exatamente isso. Então, assim, eu lembro muito que quando eu era mais novo, meu pai ia na reunião da escola. E isso era raro, porque normalmente era a mãe que ia. E quando meu pai ia, eu sabia que eu ia chegar e tomar esporro em casa. Era certo. Porque meu pai ia ser curto e grosso. Ele queria saber como está. É assim, é assada, como é que vai ser? E resolvia, meu pai resolvia. Meu pai falava assim, eu lembro muito claro de uma frase do meu pai. Primeiro, reunião de pais, ele me levava. Porque ele falou, nada do que eu vou falar eu escondo de você. Tudo que eu vou falar é para você escutar. E eu vou falar depois de novo com você. E eu lembro uma vez que eu estava no 2º ano do ensino médio, foi sofrida essa reunião. Porque eu não queria nada no 2º ano do ensino médio. Foi, no segundo não. Foi na realidade no primeiro ano do ensino médio. Eu nunca tinha ficado com nota vermelha. Eu mudei de escola. Eu lembro que meu pai foi na reunião e falou assim, ó, meu filho é um vagabundo. Ficou marcado. Mas meu pai é educado. Meu pai levantou a mão e pediu a palavra, né? Deram a palavra a esse foi o erro. Ele falou, não, meu filho é um vagabundo, ele não quer nada. Eu não culpo nenhum professor. Vocês fazem um excelente trabalho. Só que eu acho que os pais que estão nessa sala, que estão brigando tanto, deveriam olhar um pouco mais pro filho. Cara, naquele momento, eu senti a mão dos professores coçando para aplaudir meu pai e não fizeram. Mas, cara, eu lembro que no dia seguinte, porque essa reunião foi no dia seguinte, não. Essa reunião foi numa sexta e eu tinha aula no sábado na época. Na minha época tinha aula sábado regular. E um professor veio, cara, conheci seu pai, o cara é bom, hein? Ele sabe muito. Ele te chamou de vagabundo, hein? Não, eu estava lá. Mas, cara, você fica assim... Falta muito dos pais hoje em dia. Aí você vê, ó, o pai chama de vagabundo, depois vira o quê? Professor. Vagabundo. Não, mentira, jamais, não. Mas a gente tenta. A gente então, tem assim, liberdade poética para falar. Tá? Eu penso que tudo isso que a gente vê depende muito. Como você falou, é uma grande fake news dizer que hoje nós temos uma relação bem estabelecida em pai e escola. Essa relação, gente, existiu? Será que existiu? Acho que já foi melhor. Já foi mais amigável, né? Não, já foi melhor. É aquela velha charge, né? É o pai com o filho do lado cobrando. Meu filho, que notas são essas? E o professor, assim. É isso mesmo. Hoje em dia é virar professor, que notas são essas? E o filho debochando. Verdade. Infelizmente, isso é uma realidade. Falta da escola defender aqueles que fazem a escola ser uma escola, o professor. Tem que existir isso, gente. Não, isso aí é uma realidade. Jogando polêmicas. Mas eu acho que isso é uma realidade não só da escola particular, também na escola pública. Sabe sim. o que? Eu acho que a gente está muito cansado. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão evitando problema. Novembro, né? Tá todo mundo
se arrastando. Mas não é só desde o início do ano, as pessoas estão evitando problema. Eu acho que essa geração é uma geração que não sabe desafiar, não sabe ser desafiada. Eles não sabem superar. Como você falou, é tudo na mão, é tudo bonitinho. Aí entra a questão do celular, agora proibido, não sei se acho que para você foi uma maravilha. E é celular para sua aula? Não, mas duvido. Os meus alunos têm celular, com 5 anos têm celular. Porque é super necessário, né? Coisa que pode acontecer você dar o celular. Eu achei curioso, meu filho tá com 2 anos agora. Aí um dia eles fizeram o cine, né? Dentro da sala e passaram um filme. Aí a tia, depois da aula, virou. Ele não para, né? É óbvio, ele não vê tela, ele não vê nada. Ele olha. Lá em casa, a gente permitiu, a partir de 2 anos, ele tem direito a ver 2 episódios de Patrulha Canina por dia. O que ele faz? Ele vê o primeiro. Se ele olhar alguma coisa mais interessante, ele sai. Isso, pra mim, é uma criança criada sem tela. 2 anos sem tela nenhuma. Pra você ter noção, a televisão ficou desligada por meses. E como professora de educação infantil, eu falo, mantém assim. Eu acho que é questão de controlar. Você também não. Eu acho que abrir mão totalmente é você isolar a criança do mundo. Sabe o que está acontecendo muito agora? Crianças com preguiça de pensar. De ser criativas, de desenhar. Eu sei que tem criança que não é obrigada a gostar de desenhar. Mas, sabe, de fazer uma coisa ali fora do... Como se diz? Ficar ali na sala, ficar vidrada ali, jogando. Acaba, mina com a criatividade da criança. Entendi. Não, que tem preguiça de aprender, tem preguiça de fazer. E fica aquela coisa, né? Gente, você sabe que o pessoal vem aqui, mas eles não saem de mão abanando, né? É verdade. Porque é quadro livre aqui, né, Rafael? Olha só que boné maravilhoso. E gostaria de presentear aqui nossa convidada, que foi extremamente gentil. Obrigada. Com certeza. A gente agradece demais, Clara. Assim, essa não foi a primeira vez, terão outras. Espero que todo mundo tenha gostado muito desse episódio. Né? Sigam a Clara. Clara... Prof. Clara F nas redes sociais. Prof. Clara F. Segue aí, ó. Já tá para quem quiser. Segue aí, ó. Tá aqui embaixo. Segue lá. Segue o Quadro Livre também. Não deixe de dar o like nesse vídeo Professor aqui. Rafael Barreto também. Professor Maurício Quitete. Aproveita para seguir a gente. Novos conteúdos em breve. 2025 tá aí. E nós teremos novidades. Muitas novidades. Estaremos aí trabalhando com vocês. Tá show? Forte abraço. Agradeço. Muito obrigado. Tá bom, Clara? Muito bom. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.